o porquê da importância da família. Jó, no capítulo 1, diz assim: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido do turno do dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Eu quero frisar o versículo 5, querido. Madrugada não é para poucos, não são para muitos. Incrível que pareça que crente só consegue estar acordado de madrugada quando ele está na luta, na dificuldade, quando ele está com suas pernas bambas, quando falta o gás, quando falta o arroz, quando falta o pão, aí ele se prostra de madrugada. 6 horas da tarde, meio-dia, 10 horas da noite, faz campanha, vai atrás da irmã Mariazinha, do irmão João, pé de fogo. E por que não faz continuamente isso? Aqui, a história é de Jó. Só que você viu no início que ele tinha em abundância. Tudo estava em abundância, até os filhos, 10. Mas toda madrugada ele levantava e oferecia o holocausto. Isso aqui nos traz um ensino. Eu estava meditando sobre o dia todo, nesse versículo. Por que Jó fazia isso? É porque talvez os seus filhos fossem incrédulos, porque os teus filhos tivessem blasfemado, talvez os teus filhos tivessem pecado. Só que o final do versículo, ele diz: assim fazia Jó continuamente. A prática de estar na presença do Senhor tem que ser diária ou contínua. Porque o inimigo de nossas almas são 24 horas diário tentando nos estragar. E ainda há pouco, quando eu vinha para casa, eu estava escutando uma pregação de Josué Brandão. Eu gosto de alguns pregadores, eu durmo escutando pregação. E aí ele falava nisso, que a família é a mola mestre da sociedade. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem, a escola vai bem, o emprego vai bem, a rua de casa vai bem, todas as outros órgãos vão tudo bem, porque a família vai bem. Jó aqui, o texto nos mostra que ele não estava passando dificuldade, se bem que o relato depois vai dizer que Jó perdeu tudo, mas mesmo assim, ele não abandona o Deus a quem ele serve. Mas eu quero me frisar no continuamente de Jó, mesmo ele tendo tudo aqui, juntas de boi, um monte de empregado, os seus filhos todos, e eles reuniam continuamente, um na casa do outro, para fazer banquete, quem sabe para matar um novilho, quem sabe para pegar uma pirapitinga, um açaí, uma farinhazinha grossa de Bragança do Pará, um arroz à grega, uma farofa de ovo, coisa ruim assim do dia a dia, um macarrãozinho com uma seleta por cima,
coisas ruins assim, que a gente joga para os porcos. Eles faziam banquete, eles estavam continuamente fazendo festa. Por quê? Porque eles estavam bem. Mas só que Jó, mesmo com tudo isso, ele não se esquecia de levantar e oferecer sacrifício ao Senhor. O que me chama a atenção nisso, que é continuamente, ou, quer dizer, todo o tempo, ou diariamente. E por que nós, conhecedores da palavra, sabendo que existe o Deus, sabendo que Deus nos abençoa, sabendo que Deus está pronto para nos abençoar, sabendo que se nós pedirmos, crendo, nós receberemos, e por que nós esquecemos de orarmos? O Miguel, um rapaz que mora dentro da minha casa agora, que agora, domingo, quanto muitos, até mesmo da minha família, dizendo: vai fazer filho, tu não comemora o Dia dos Pais? Quem sou eu para contestar contra Deus? Eu dizia que tudo estava na dispensação da graça de Deus. Eu não posso passar na frente daquele que me criou. Como é que eu vou contestar com aquele que é o Criador de todas as coisas? Se ele sabe o momento certo, se ele sabe a hora certa, se ele sabe quando é que vai chegar. Então é preciso que nós possamos entendermos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Por mais que nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração, às vezes tarda, e por quê? E por quê? Todo mundo tem isso e aquilo, calma, acalma, que para tudo há um tempo determinado pelo Criador para todas as coisas. O problema é que nós, seres humanos, nós somos muito egoístas, nós queremos o para agora, o agora, e nós só conseguimos ver aquilo que esse membro de nosso corpo, os olhos, conseguem observar. Mas Deus sabe, desde o momento que nós nascemos, Ele sabe o momento que nós passamos hoje o dia todo, e Ele sabe aquilo que vai acontecer amanhã, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas e tem todo o poder. E se você está passando por algum tipo de dificuldade, não se apavore. Deus está no controle de tudo. Ele ainda não perdeu o seu poder. Ele ainda é Deus, acima de tudo e de todos. Mas Jó aqui estava com tudo: gado, prosperidade, filhos. Mas mesmo assim, ele não esquecia de agradecer a Deus. E o Miguel, que está dentro da minha casa hoje, é uma das coisas que sempre, nós às vezes, até mesmo, às vezes queremos nos esquecer. Sabe o que ele diz para nós? Pai, vamos orar? Ele diz: pai, vamos orar? Engraçado que ele aprendeu alguns nomes de algumas pessoas, que o primeiro ele esquece até de mim. Sabe por quem ele ora? Pai, Pedro, Mara, Palhinha, são os sobrinhos da minha esposa, são nossos sobrinhos. Ele ora primeiro por eles e esquece até mesmo dele. Eu disse: meu filho, ore por você. Pai, me abençoa, papaizinho do céu, me abençoa. Não, ele diz logo não. Pedro, Mara, Bisa, Tória. Ele vai citando o nome das pessoas. Sabe o que é isso? Pastor, mas ele sabe tudo isso. Deus, as criancinhas são feitas por eles. Deus, quando nós nos esquecemos, queremos dormir, ele lembra: pai, vamos orar? Por que ele veio para dentro da nossa casa? É para que quando seja continuamente, quando nós tentarmos nos esquecer, a criança lembra, e aqui nós possamos lembrar que todos os momentos nós temos que estarmos na presença do Senhor, buscando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Família é isso, querido. É que nós temos que orarmos uns pelos outros. A Bíblia diz que até por aqueles que nos
perseguem. Crente, ele tem que ser convertido, revestido do poder de Deus, para enfrentar as tempestades e as dificuldades. Eu falei aqui domingo que eu me deparei com um rapaz endemoniado na minha frente. Ele me agarrava querendo me apertar e dizia assim para mim, eu calado, só clamando e suplicando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, liberta essa alma. E sabe o que ele dizia para mim? Tu sabe o que está passando na minha cabeça, tu sabe o que está passando na minha cabeça. Eu sabia que aquilo era legiões de demônio. E não brinque com Satanás. Mas a única coisa que ele queria me abraçar, tinha horas que ele me apertava, e eu somente com os olhos fechados, com a mão na cabeça dele, clamando: Senhor, liberta, 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 me dá poder, Senhor, me dá glória, me reveste da tua glória, da tua unção, liberta, liberta, liberta. Depois ele ia soltando e chorava no meu ombro e dizia: tu sabe o que está passando pela minha cabeça, tu sabe o que está passando na minha cabeça. Você tem que estar preparado, porque a investida de Satanás é para destruir a família. Ele era filho de uma amiga, é filho de uma amiga minha, e anteontem ela ligou para mim e disse que ele caiu, porre, em cima de umas pedras, e que possivelmente vai perder um lado da visão. Mas eu disse: Senhor, liberta, 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 porque o desejo de Satanás é querer nos matar, nos envergonhar. Mas se você estiver revestido, por isso que Jó estava aqui, querido, continuamente oferecendo holocausto, sacrifício. Se os filhos dele tivessem pecado, blasfemado contra Deus, mas ele já estava ali pagando o preço: Senhor, estou aqui em nome dos meus filhos, te pedindo perdão. E é isso que nós temos que fazer. Nós, enquanto já conhecemos a Cristo, nós temos que olharmos pelos nossos que estão lá fora, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos amigos, que ainda não estão na casa do Senhor, mas que nós, enquanto que já conhecemos, clamarmos para que o seu marido, o seu filho, a sua família possa estar na casa do Senhor, e você possa levantar a mão para o céu e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. É por isso que 13 anos de culto de família, clamando e suplicando pelas famílias que estão desgarradas, pelas famílias que estão lá no lamaçal do pecado, pelas famílias que não conhecem a Jesus. Amém, querido? Júnior.